Muito bem, preso pela Polícia Federal, Walter Delgatti Neto contou em depoimento à Polícia Federal como invadiu as contas do aplicativo de mensagens Telegram do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades. O pessoal fala Telegram, né? Que é mais bonito, Augusto Nunes. Eu sempre falei Telegram mesmo. A Globo teve acesso com exclusividade ao depoimento. No depoimento, Walter Delgatti Neto vamos listar o que ele faz no depoimento. Número 1, conta como chegou aos arquivos de Deltan Dallagnol. 2, revela que a ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, foi o intermediário entre ele e o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, que começou a publicar o conteúdo das mensagens em 9 de junho. A intermediária, portanto. 3, diz que não recebeu nenhum dinheiro em troca do diálogo. 4, diz que sempre se comunicou com Glenn de maneira virtual, sem revelar a própria identidade. E saiu agora há pouco um trecho desse depoimento. Deixa eu pegar aqui para já dar a notícia completinha para vocês. É o seguinte, o trecho do depoimento, abro aspas. Ele falou que na manhã do Dia das Mães de 2019, ligou diretamente para Manuela Dávila, afirmando que possuía o acervo de conversas do MPF, Ministério Público Federal, contendo irregularidades. Que ligou para Manuela Dávila diretamente da sua conta do Telegram e disse que precisava do contato do jornalista Glenn Greenwald, que a princípio Manuela Dávila não estava acreditando no declarante, ou seja, o Walter Delgatti Neto, motivo pelo qual fez o envio para ela de uma gravação de áudio entre os procuradores da República Orlando e Januário Paludo, que no mesmo domingo do Dia das Mães, cerca de 10 minutos após ter enviado o áudio, recebeu uma mensagem no Telegram do jornalista Glenn Greenwald, que afirmou ter interesse no material que possuiria interesse público, que começou a repassar para Glenn Greenwald os conteúdos das contas de Telegram que havia obtido. Fecho aspas. Então esse é um trecho do depoimento do hacker que foi preso pela Polícia Federal, Walter Delgatti Neto. Depoimento à própria PF, que foi lido agora há pouco na emissora que conseguiu a informação. Augusto Nunes, temos então finalmente a revelação do caminho pelo qual o material roubado chegou até aquele que a gente chama de militante. Não necessariamente militante de esquerda, ele é um revolucionário lá que está querendo colocar fogo no sentido metafórico no debate público. Augusto Nunes. Bom, um partido da Manuela Dávila, o PCdoB, né, já entrou nessa série, essa sim interessa. Essa série político-policial interessa. Não tem nada de jornalístico, não. É político-policial. Eles vão ter de começar agora a explicar, né? Antes eles iam cobrar do Sérgio, até agora eles cobravam do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol explicações desnecessárias. Nenhum dos dois fez nada que configurasse algum tipo de crime ou ilegalidade capaz de invalidar qualquer processo. Agora eles têm que explicar. Tá bom. Entrou em contato com a Manuela Dávila. Também não se apresentou. Não tinha nome, não tinha nada, era um anônimo que só mandava material. Não cobrou nada por isso. Quer dizer, trabalhou meses, não tinha nenhum meio de vida aparente, não tinha nenhum emprego formal e, no entanto, nada cobrou. Ele só queria contribuir para a confusão. Não cobrou nada, ninguém sabe do que viveu. Nenhum dos hackers, aliás, disse que cobraria por isso. É um trabalho patriótico, né? E, no entanto, um tinha 100 mil reais em casa. Alguém aqui tem isso aí em casa? Difícil. Quem guarda dinheiro em casa, essa quantidade, ou é muito idiota ou é muito esperto, né? Metido a esperto. Então, esse está na segunda categoria, o que guardou. E os outros viviam do quê? Da Bolsa Família? Né? Como é que faz? Esse tempo todo que eles trabalharam, movimentaram 600 mil. E aí? Quem é que botou esse dinheiro para rodar? As investigações, e por isso é que eu dou esses dados, repiso esses dados, as investigações estão no começo e a vida deles começa a complicar. E vai ficar bem pior.
Zé Maria Trindade, depois de vários dias, a gente tentando saber qual foi o caminho pelo qual o material roubado chegou até o suposto jornalista Glenn Greenwald, agora aparece Manuela Dávila, do PCdoB, no meio desse caminho. O Brasil realmente não é para principiantes, né, Zé Maria Trindade? Nenhum roteirista daria conta de fazer algo assim. Pois é, Felipe, um dia eu fui fazer uma entrevista com um deputado, nobre parlamentar, e aí na conversa informal lá, ele me mostrou uma coleção de cachaça e, assim, num tom de impaciência, ele disse: eu não sei por quê, todo mundo que vem do interior, que me conhece e tal, o prefeito, me traz de presente 1 litro de cachaça. Será por quê? Eu olhei para ele e disse: olha, se o senhor fosse evangélico, eu te daria Bíblias de presente. Uma costa de cachaça, vai ganhar de presente muita cachaça. Então, o Walter olhou ali, quem ele acha que iria utilizar um material assim, roubado, uma invasão desse tipo? A Manuela Dávila, que repassaria, evidentemente, para os seus companheiros, para os seus coleguinhas. E foi exatamente o que aconteceu. Ele olhou ali o cenário da política, ela não acreditou, segundo o depoimento dele, falou: não é possível que você tenha esse conteúdo. Ele então mandou uns arquivos, né, de voz de integrantes da Lava Jato. Aí a Manuela acreditou que ele tinha mesmo em mãos o conteúdo de roubo da internet e encaminhou para o Glenn Greenwald, e que acabou colocando nesse site Intercept como se fosse uma bomba e tal. E que, olha, Felipe, não prejudicou ninguém até agora esse conteúdo da internet, não, mas ajudou muito o ministro Sérgio Moro, que mostrou que ele foi um juiz atuante, né, que tinha consciência do que estava acontecendo e dos adversários que a Lava Jato, como força-tarefa, estava enfrentando, e não foi além do que ele poderia ir. Então, esse é o resumo da ópera, sim. E olha, acabou de sair a notícia que no depoimento à Polícia Federal, o Walter Delgatti, esse mesmo de quem a gente está falando, o hacker que foi preso, diz que entre as diversas contas de Telegram que conseguiu acessar, somente acessou as mensagens de membros da Força-Tarefa do Lava Jato no Paraná, que investiga o Petrolão, e da Greenfield, em Brasília, que apura desvios em fundos de pensão. Embora tenha acessado também as contas de Sérgio Moro, ele afirmou que não obteve nenhum conteúdo delas. Os acessos foram feitos entre março e maio deste ano. Então tem aqui mais o trecho do depoimento. Eu vou ler, abro aspas. Todos esses depoimentos, só um parêntese aqui antes, começam com que, né? Porque é tudo que o declarante, a pessoa que está prestando depoimento, disse, né? Então, abro aspas, que por meio da agenda do Telegram de Rodrigo Janot, obteve então os telefones de membros da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, dentre os quais os procuradores da República Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior e Januário Paludo. Até fecho aspas aqui, porque a gente falei disso exatamente ontem. Augusto levantou essa questão. Eu estava justamente querendo chegar naquele ponto, Augusto, que era como conseguir os contatos. Eu falei que não necessariamente precisava ter o número de todo mundo, porque se conseguisse o número de um, a partir desse, conseguiria a agenda com o número dos outros. Exatamente. É exatamente isso que vocês estão ouvindo aqui ele contar. Então, seguindo, abro aspas de novo, que todos os acessos às contas do Telegram das autoridades públicas acima mencionadas ocorreram entre março e maio de 2019, que somente armazenou o conteúdo das contas de Telegram dos membros da Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná, pois teria constatado atos ilícitos nas conversas registradas. Aqui eu fecho parênteses, porque isso é um militante dizendo, né? Isso é a conclusão pessoal dele, de que houve atos ilícitos ali. Isso aí é a interpretação forçada que ele estava querendo fazer para vender no sentido figurado aqui, ou não, né? Isso ainda está sendo investigado, mas para repassar esse material, para fazer todo esse sensacionalismo que os parceiros dele na imprensa acabaram fazendo. Parceiros eventualmente indiretos, isso ainda vai ser investigado. Mas continuando aqui, abro aspas, que dentre as conversas registradas pode citar assuntos relacionados ao procurador da República, Diogo Castor, que foi afastado por ter financiado um outdoor em Curitiba, no Paraná, que pode afirmar que não realizou qualquer edição dos conteúdos das contas de Telegram das quais teve acesso, que acredita não ser possível fazer a edição das mensagens do Telegram em razão do formato utilizado pelo aplicativo, que
que através da agenda do Telegram do procurador Deltan Dallagnol, teve conhecimento do número de telefone utilizado pelo ministro Sérgio Moro, que obteve o código do Telegram e criou uma conta no aplicativo vinculada ao número telefônico do ministro Sérgio Moro, que também, através da agenda do procurador Deltan Dallagnol, teve acesso aos números telefônicos de membros do TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tais como o desembargador Abel Gomes, que eu perdi aqui, e o juiz federal Flávio, que não se recorda de ter acessado contas de Telegram de delegados da Polícia Federal lotados no estado de São Paulo, que não obteve nenhum conteúdo das contas de Telegram do ministro Sérgio Moro e dos magistrados federais do estado do Rio de Janeiro, que também teve acesso ao conteúdo das contas do Telegram de membros do Ministério Público Federal que atuam no caso Greenfield, que não encontrou nada ilícito no conteúdo das conversas dos procuradores da República que atuam no caso Greenfield. Então, fecho aspas aí para o depoimento, que mostra, portanto, como ele foi passando de rede de contato para rede de contato. Acessou o Rodrigo Janot, aí conseguiu o telefone de outros procuradores, entre eles o Deltan Dallagnol, e a partir do telefone do Deltan Dallagnol chegou até o Sérgio Moro e outros membros do Poder Judiciário. A trama está sendo desvendada pelo bom trabalho da Polícia Federal. É claro que isso é só um depoimento, vai ter de haver as provas de corroboração, mas isso já esclarece bastante coisa. É assim que se faz. Agora eles vão cruzando as informações, vão checando as contradições, que serão muitas, porque eles estão evidentemente improvisando álibis, não tem nada consistente, já começaram as contradições. De novo, né? Bandido brasileiro ele comete trapalhadas aí, como se o Brasil não fosse um território hospitaleiro aí com bandidos, porque parece vampiro brasileiro que não funciona, tá? Bandido brasileiro devia ser um pouco melhor. Esses também estão improvisando álibis, e aí é que a Polícia Federal vai fazer a festa no bom sentido, porque eles são a Polícia Federal também tem investigadores especializados, né, em analisar, em localizar e a contradição e imediatamente se servir dela para ir mais além. É só o começo. E não tem uma contradição atrás da outra, como veremos aqui ao longo do programa. Eles confiavam na impunidade. Então tá o Greenwald, não conheço, mas fui apresentado por um intermediário. Eu não sabia nem quem era, onde morava, como se chamava, não sabia nada, como se tivesse chegado ao Brasil ontem. Tá bom. Zé Maria Trindade, tá aí o caminho sendo percorrido. Inclusive hoje houve novos depoimentos, os policiais federais estão, inclusive o doutor Zampronha, que está chefiando essa investigação, né? Eles tiraram ali algumas dúvidas e contradições entre os 4 depoimentos que foram tomados de forma separada, né? Isso é para definir alguns pontos, inclusive nesse caso aí, o Walter acabou vermelho, né? Acabou contradizendo aí o que diz o advogado dele, de que ele trabalhava com Bitcoin, que vendia Bitcoin, como forma o advogado já teria criado ali a defesa de explicar o dinheiro vivo, né? Mas ele não quis revelar e ninguém sabe exatamente de onde que veio esse dinheiro. Conhecendo esse perfil aí, filiado ao DEM, eu duvido que ele tenha repassado esse material de graça, sem cobrar nada. Por outro lado, a gente não deve desprezar aqui uma ideia muito comum em Brasília, de que seria muito difícil, seria quase inocência, segundo alguns analistas aqui. Olha, um líder me disse que tem quase certeza, ele não tem dados efetivos, né, de que isso aí, na verdade, é apenas um ponto de uma organização criada para desestabilizar políticos. E aí o líder fala ali em lideranças no Congresso Nacional e tal, não é bem assim, o alvo não parece ser o Congresso Nacional, mas ele chegou a vários políticos, inclusive o ex-presidente Lula, que não tinha nada, segundo o depoimento, não tinha nada na conta dele, apenas agenda e tal, enfim,
E é coerente também quando ele diz que o Sérgio Moro não tinha nada na conta dele. O Sérgio Moro, logo no início, já disse que não usava o Telegram, que não usava há bastante tempo, então é coerente ali. Agora, é impressionante, né, como uma ação tosca consegue invadir assim celulares. É realmente impressionante. Ele disse que fez o teste com ele mesmo, ligando para o próprio telefone, e que aí ele testou com um dentista dele, testou com um procurador que fez uma denúncia contra ele, e aí daí ele desandou a entrar em telefones aí, chegou aqui em Brasília, invadindo os telefones da República. É bom deixar claro que o depoimento do Walter Delgatti Neto saiu agora há pouco, é por isso que eu vou trazendo aqui informações em tempo real, porque é um depoimento longo e a gente está aqui tentando destacar alguns trechos. Esse é o crime que interessa, né? No momento, é esse o crime, o único crime que aconteceu, e é esse que interessa. Não adianta a manobra diversionista da imprensa que se meteu nessa confusão, não, querendo publicar coisas sobre Deltan Dallagnol, fez palestra, não, é isso aí que interessa. Estamos tratando com uma quadrilha que hackeou até o presidente da República. E aqui a gente trata dos crimes até que os responsáveis sejam punidos. Então a gente vai continuar falando, sim, dos crimes que foram cometidos nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos anos e décadas, porque tem muito criminoso solto ainda, quando a gente vê aí o rombo que ficou, por exemplo, nos cofres públicos do Brasil. Mas voltando aqui para o trecho do depoimento, mais um, do Walter Delgatti Neto, esse hacker preso pela Polícia Federal. Ele disse que realizou operação de câmbio no aeroporto de Brasília e do Rio Grande do Norte, tendo em vista a necessidade de adquirir dólares para um amigo. Sempre um amigo, né? Esse nome me remete a uma pessoa, mas enfim. Perguntado sobre quem seria esse amigo e quem teria pedido para que ele comprasse os dólares, o hacker disse que tinha o direito de permanecer em silêncio. Ninguém gosta de revelar quem é o amigo, né? Claro, amigo do amigo, do meu pai, isso me lembra um certo... Até o bandido tem o direito de não dar informações que pesem contra ele. Então ele é um bandido que conhece os seus direitos. E como eles são generosos, né? Tirando dinheiro para dar para um amigo. Vamos ver aí o que vai aparecer em relação a essa história. É a crise, né, Felipe? A crise, amigo se ajuda. Pois é. Mas é isso que reforça aqui a tese de que se trata de um grupo, né, que primeiro foi formado procurando ideias de desestabilizar o governo e poderes, e aí seria apenas uma consequência o uso e talvez a contratação de pessoas para fazer esse trabalho sujo. Legal. Tinha mais um trechinho aqui que eu vou ler a respeito do depoimento. Não, vou ler em instantes, eu vou passar aqui para a próxima pauta, já eu não consegui achar aqui. É o seguinte, o Walter Delgatti Neto, esse hacker que foi preso pela PF, disse também que conseguiu o telefone de Manuela Dávila, ponte para repassar as mensagens roubadas da Lava Jato a Glenn Greenwald, ao acessar a agenda, adivinha de quem, Augusto Nunes? De Dilma Rousseff no Telegram. Essa história tá ficando cada vez mais divertida. Agora que ela tá sendo descoberta, é óbvio que o crime é lamentável, a gente quer a punição, mas a gente gosta de saber como é que ele ocorreu. O elenco tá ficando bom. Tá ficando muito bom. O telefone de Dilma, por sua vez, foi obtido dentro da lista que estava no telefone de Luiz Fernando Pezão. Disse, no entanto, que não armazenou nem... É até engraçado essa suprapartidário. A República hackeada. Disse, no entanto, que não armazenou nenhuma das mensagens da ex-presidente e do ex-governador, tendo em vista que eram contas com poucas mensagens. Também você imagina a Dilma Rousseff usando o Telegram, Augusto? Você acha que ela ia saber ali? Olha, para traduzir você precisaria gastar um bom dinheiro aí, porque são pouquíssimos os que entendem no mundo. Não, mas tem mensagem de voz, não precisa digitar, não. Tá, pior ainda, então. Pior ainda. Zé, você nunca falou com a Dilma Rousseff pelo Telegram, Zé? Seria uma aventura em tanto de reportagem. Não, já falei muito pessoalmente. Mas entendeu? Entendeu o que ela falou, Zé? Depois você conta pra mim, então. Ela precisa de tradução, mas sim, a Dilma Rousseff dava entrevistas, assim, ela era bem treinada, né? Só quando aparecia dúvida que ela se enrolava. Então, assim, só para repetir aqui da forma contrária a que eu falei, lendo aqui a notícia. O hacker, na verdade, o Walter Delgatti Neto, então acessou
a lista do telefone do ex-governador do meu Rio de Janeiro, que foi preso já, o Luiz Fernando Pezão. Na agenda do telefone do Pezão tinha o telefone da Dilma Rousseff, e na agenda da Dilma Rousseff ele encontrou o telefone da Manuela Dávila, com quem ele falou, e aí poucos minutos depois ou poucas horas depois de ele falar com a Manuela Dávila e tentar provar que tinha um material interessante para eles, né, inimigos da Lava Jato, isso sou eu que estou acrescentando. Então, pouco tempo depois, o Glenn Greenwald se comunicou por meio do Telegram com esse hacker, o Walter Delgatti Neto. Então fica a indicação, fica a suspeita de que a Manuela Dávila teria avisado ao Glenn que recebeu essa comunicação de alguém que estava oferecendo um material que poderia interessar a ele. E ele foi lá falar com a famosa fonte anônima, Augusto Nunes, entre aspas aí, agora a gente sabe mais do que nunca que é uma fonte criminosa. Ele foi lá falar para ver se o material era interessante mesmo, achou tão interessante que fez uma série de supostas reportagens, que são aquelas que vêm com ilações e acusações no título, em vez de trazer as informações. Eu queria registrar que só nessa informação aí você juntou o PCdoB, o PT MDB e o MDB. Exato. Olha que bonito. Todo mundo juntinho, por meio das agendas do telefone. Diga aí, produção, quer falar comigo? Pode falar. Tem mais um trecho aqui do depoimento, está saindo aqui em tempo real, então eu abro aqui. É o seguinte: no seu depoimento, o hacker Walter Delgatti Neto disse também que chegou ao telefone de Deltan Dallagnol e outros procuradores por meio da agenda, isso foi o trecho que eu li, da agenda do Telegram do Rodrigo Janot. E ele chegou ao número do ex-procurador-geral da República, o Janot, via hackeamento do Telegram de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O contato do ministro do STF foi obtido por meio do hackeamento do... Olha só, isso é um telefone sem fio, aquilo que a gente estava falando ontem, né? Ele chegou... Fala, Zé. Ele chegou ao telefone do ministro Alexandre de Moraes através da agenda do deputado Kim Kataguiri. Exatamente, era o que eu ia ler aqui no final da frase. Então, o contato do ministro do STF foi obtido por meio do hackeamento do Telegram do atual deputado Kim Kataguiri. Eis o trecho do depoimento, abro aspas. O declarante disse, né, que através da agenda do Telegram do deputado federal Kim Kataguiri obteve o número do ministro do STF Alexandre de Moraes, que do mesmo modo teve acesso ao código da conta do Telegram vinculada ao ministro do STF Alexandre de Moraes e obteve o número telefônico do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, que por meio da agenda do Telegram de Rodrigo Janot obteve então os telefones de membros da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, dentre os quais os procuradores da República Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior e Januário Paludo. Aí volta aquele trecho que eu li no começo do programa, que todos os acessos às contas do Telegram das autoridades públicas acima mencionadas ocorreram entre março e maio de 2019. Fecho aspas. Então, tá aí todo esse enredo. Daqui a pouco vai ter que fazer aquele longo organograma de quem foi puxando quem, mas o caminho aí dos acontecimentos está sendo devidamente traçado pelo bom trabalho rápido, né, relativamente, da Polícia Federal, Augusto. Exatamente isso, e é esse o destaque jornalístico, e é disso que se deve tratar. Estamos no começo, vamos ver agora o confronto nesse fim de semana. Vai ser muito divertido ver o confronto da notícia que interessa, do desvendamento de um crime e o prosseguimento da série que, olha, se fosse uma novela da Globo, o autor já estaria demitido e tal, porque o interesse agora vai decrescer espetacularmente, já não era lá essas coisas, enquanto cresce o concorrente, digamos assim, porque esse é real. Porque por esse depoimento que o hacker preso pela Polícia Federal deu, de que ele teria apresentado a ela o material, incluindo um áudio de procuradores, e que ela teria então avisado ao Glenn Greenwald da obtenção desse material, e o Glenn procurou o hacker. Por meio desse depoimento, Augusto Nunes, o que fica indicado é que aparentemente
As investigações vão ser concluídas, mas aparentemente a Manuela Dávila, que é bom lembrar, foi candidata a vice-presidente da República na chapa do PT, encabeçada pelo Fernando Haddad, porque o Lula foi preso devidamente. Depois de ter sido suplente de vice, enquanto Depois, o Lula era exatamente, candidato. eu chamei a atenção naquela época, a suplente de vice de presidiário. Ela era a terceira, sabe? Tem o terceiro goleiro na Copa do Isso Mundo. aí. É uma posição muito mais respeitável do que a Exatamente. terceira na chapa de um presidiário, né? Então, voltando aqui, a Manuela Dávila, ela aparentemente soube da obtenção criminosa de um material. Ela recebeu áudio de procurador. Por que ia estar na mão de alguém de Araraquara que não tinha nada a ver com a história, se não fosse por meio de uma violação criminosa? Era um crime Então, evidente. aparentemente, ela foi informada daquilo que é um crime. Ela pode alegar aí a qualquer momento que não sabia e tal, não sei o quê, mas vai ser difícil ser convincente nesse sentido, né? Eu só estou levantando aqui a hipótese para deixar bem claro que ela foi comunicada de acordo com o depoimento sempre, tá? De que havia em mãos ali um material de mensagens privadas. Isso fica claro, né, por meio desse depoimento, e ela, em vez de alertar as autoridades públicas, em vez de chamar a polícia para falar, olha, tem um sujeito aqui que está com conteúdo de conversas privadas de autoridades públicas, que é a conduta que se espera de alguém que já ocupou um cargo no parlamento e de alguém que era vice numa chapa presidencial, que chegou aí até o segundo turno. Então você imagina alguém assim na vice-presidência da República, Augusto Nunes. Em vez de avisar a polícia, avisou a um jornalista aliado, igualmente militante, para ver o que ele podia fazer de fumaça em cima daquilo. Para agir assim, é preciso que você tenha algum respeito pelo Código Penal, pela prevalência da lei, pela honestidade. E a verdade é que os integrantes do PT e dos seus partidos satélites, como o PCdoB da Manuela Dávila, não têm respeito nenhum. Tem um episódio que não me saiu mais da cabeça, me impressionou muito, que foi de um funcionário, se não me engano, o Zé vai me corrigir se eu errar. Acho que era funcionário do aeroporto de Brasília que encontrou um dinheiro e foi entregou para Faxineiro. o faxineiro pegou esse dinheiro e foi devolver lá para a administração do aeroporto, alguma coisa dessa, para que fosse encontrado o seu proprietário. Aí alguém resolveu levá-lo ao Lula. A conversa entre o Lula e esse faxineiro é uma coisa surreal, que eu sugiro que o nosso querido Binha mostre na segunda-feira. O Lula diz para ele trata o faxineiro como um otário. Estou exagerando, Zé? É assim que ele faz. É assim que ele, mas como? Você não teve vontade de ficar com ele e tal? Todo mundo achando graça, os áulicos ali ao redor, achando que aquilo era humilhante pro faxineiro. Mas o Lula, né? Ele pode brincar com essas coisas. Ele estava, na verdade, antecipando o que faria ou já estava pensando no que fazia? A gente estava aqui discutindo sobre a Manuela Dávila e ela soltou uma nota à imprensa, esclarecendo o seguinte, depois de uma introdução, dizendo que o nome dela apareceu e tal. Número 1, no dia 12 de maio fui comunicada pelo aplicativo Telegram que naquele mesmo dia meu dispositivo havia sido invadido no estado da Virgínia, Estados Unidos. Minutos depois, pelo mesmo aplicativo, recebi mensagem de pessoa que inicialmente se identificou como alguém inserido na minha lista de contatos para a seguir afirmar que não era quem eu supunha que fosse, mas que era alguém que tinha obtido provas de graves ilícitos praticados por autoridades brasileiras. Sem se identificar, mas dizendo morar no exterior, afirmou que queria divulgar o material por ele coletado para o bem do país, sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. 2. Pela invasão do meu celular e pelas mensagens enviadas, imaginei que se tratasse de alguma armadilha montada por meus adversários políticos. Por isso, apesar de ser jornalista e por estar apta a produzir matérias com sigilo de fonte, repassei ao invasor do meu celular o contato do reconhecido e renomado jornalista investigativo Glenn Greenwald.
Fecho aspas aqui só para deixar claro que ela renomado. renomado e reconhecido e renomado. Já dá uma exaltada aí no seu aliado político. Volto aqui, aspas. 3. Desconheço, portanto, a identidade de quem invadiu meu celular e desde já me coloco à inteira disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos em apuração. Estou, por isso, orientando os meus advogados a procederem à imediata entrega das cópias das mensagens que recebi pelo aplicativo Telegram à Polícia Federal, bem como a formalmente informarem a quem de direito que estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o ocorrido e para apresentar meu aparelho celular a exame pericial. Fecho aspas. Então, o sujeito invadiu o celular dela e ela não percebeu que era um criminoso. Disse que tinha provas de graves atos ilícitos. Então vem um criminoso, invade seu celular e fala que tem provas de graves atos ilícitos. O perigo está nas vítimas. Pois é. E aí ela repassa lá para o Glenn sem avisar nada a qualquer autoridade, sem avisar a polícia. O que ela não diz aqui nessa nota, e depois a gente teria de pegar de volta ali o depoimento do Walter Delgatti, é o seguinte, que saiu a notícia, a gente comentou aqui no começo do programa, de que o Walter Delgatti, o hacker, teria enviado para ela um áudio de procuradores. Isso não está comentado aqui na nota, que é uma informação importante. Ela só alega assim, não, ele me disse que havia provas de graves atos ilícitos. O que é isso? Se foi enviado para ela, e é isso que a perícia poderia mostrar no celular dela. Se realmente foi enviado para ela um áudio que indicasse uma conversa privada que a pessoa que invadiu o celular dela não teria de outra forma. Eu só estou colocando aqui os elementos, Augusto Nunes, porque realmente é difícil ser convencido de que a pessoa não ficou com qualquer suspeita de que estava lidando com um criminoso e que ela precisasse avisar as autoridades como um dever moral, principalmente de alguém que já teve uma atividade política. Mas ela viu um crime e aí ficou horrorizada com as vítimas, né? Ficou brava com as vítimas. Já ficou a favor de quem tinha hackeado, do criminoso, e ajudou o criminoso a entrar em contato com um amigo dela, o renomado e reconhecido jornalista Glenn Greenwald. Ela já vai assim. Só faltou nessa nota ela se apresentar como testemunha de defesa dos criminosos e contratar algum advogado como auxiliar de acusação das vítimas.